Então, Emicida, o que é nós? É nós, é nós. É nós é um neologismo nosso, popular, de rua, que serve pra dizer pras pessoas que tamo junto. Não é somos nós. Não, somos nós seria da norma culta trabalhando, mas a norma culta não é a norma vigente na rua, sabe? A maneira como a língua portuguesa correta da academia existe, muitas vezes se desencontra de como ela funciona na rua. Não E a é do gente... jeito que as pessoas falam, não é a língua que a gente aprende na escola. Não, na verdade, acho que tem uma dualidade aí, uma coisa que é bem interessante de falar sobre. A língua escrita, acredito que ela existe para fazer justiça à língua falada, sabe? Porque ela antecede. A comunicação oral é a primeira de todas, sabe? Assim como a música tribal, o improviso, ele antecede a partitura. Acho que esse mesmo parâmetro ele se adequa à questão da palavra. E não acho que uma seja mais valiosa do que a outra. Talvez. Há quem ache na norma culta um caminho interessante para falar, para se comunicar. E há quem encontre na linguagem coloquial a sua maneira de se expressar. Eu acho que acabo fazendo meio que uma costura, assim, passeando pelas duas. Porque se você levar só a norma padrão da gramática para falar com uma pessoa na rua, aí que vai estar errado, não é? Sim, na verdade não vai estar errado, não acho que as pessoas deixariam de entender, muito pelo contrário, porque a gente tem essa proximidade com a norma culta, seja pela literatura, seja pelas bulas de remédio, seja pelos documentos com os quais a gente é obrigado a lidar no dia a dia. Então a norma culta ela está presente no nosso dia a dia de diversas maneiras, mas a linguagem coloquial ela é mais rápida. Ela é mais swingada, ela é mais poética, ela funciona, ela oferece alguns subterfúgios que a norma culta às vezes demora mais tempo para oferecer, Ela é mais rápida, sabe? Acredito que sim. porque ela vai mudando na rua. Sim, ela se molda de acordo com a necessidade das pessoas, sabe? Do vós me ser, por você, por ser, sabe? E aí as pessoas produzem na rua a linguagem, como o é nós. Porque o ser humano é um ser em mutação. Ele está em constante evolução e ele se move de acordo com as suas necessidades. A palavra, ela é uma necessidade, porque as pessoas têm uma necessidade de ligação. Então a palavra é essa ponte. Se você pode encurtar esse caminho através da diminuição de uma, duas, três sílabas, sabe? A coisa se torna muito mais, acho que emocional até. E aí você acha que você faz esse caminho, essa ponte, porque as pessoas estão falando para colocar isso na música, transformar num produto cultural? Sim, na verdade o que eu faço é absorver a atmosfera cultural na qual eu existo e colocar aquilo em música de uma maneira que seja sincera, de uma maneira que consiga conectar com as pessoas. Então, quando eu fico pulando entre o plural, o correto e o singular, é porque eu encontrei ali, aquilo pode não ser de acordo com a gramática e de acordo com a língua portuguesa formal, aquilo pode não ser a melhor junção de todas, mas musicalmente, para mim, aquilo é muito mais interessante do que usar a norma culta, sabe? Então você vai encontrar o É Nós, é um ótimo exemplo disso. Mas também se diminui, peguei uma outra frase aqui como exemplo, né? Entra no carro se lembrando das amigas que morreu. As pessoas falam assim, não são as amigas que morreram. Aí Sim, as pessoas... S. mas aí nesse caso... Você está colocando o verbo todo no singular. Isso. É assim. Porque você traz aquilo pro pessoal. Você não faz aquilo só como uma carta do banco, sabe? E acredito que a gente fala assim na rua. Acredito não, a gente fala dessa maneira na rua. Se colocasse da forma as amigas que morreram, soaria estranho justamente para o público, para quem vai... Não acho que soaria estranho pro público. Poeticamente, para mim, seria um resultado menos interessante, sabe? Entra no carro se lembrando das amigas que morreram. Talvez esse eu aí tenha um valor fundamental para fechar uma rima, sabe? É isso mesmo, Ricos Traveco no breu com o vulgo que a rua deu, entra no carro se lembrando da amiga que morreu. Se eu coloco esse morreram aí, eu acabo com o meu trabalho.
Ou na questão de diminuir palavra, ela vaga todas as madrugas. Isso é muito interessante, porque a madruga é madrugada, mas você consegue tirar uma sílaba dali e continuar mantendo o sentido. E é aquilo que eu te falei agora há pouco. Se a gente consegue obter o mesmo entendimento com uma quantidade menor de sílabas, então isso é muito mais interessante quando você faz rap. Porque você precisa adequar aquela frase ao tempo musical. E o tempo musical, ele talvez não espere o tempo da norma culta, sabe? Então, obviamente, existem poetas na música brasileira que conseguiram utilizar a norma culta de uma maneira fascinante. O Cartola é um deles, sabe? Quando você pega, por exemplo, Corre, Olha o Céu, é lindo. A vida é um moinho, sabe? Tipo, o mundo é um moinho. Todas essas canções, elas são, poeticamente, elas são muito próximas da norma culta. Eu nem sei encontrar aqui agora um exemplo onde o Cartola seja coloquial, como, por exemplo, é o Adoniran Barbosa. Isso, então vamos mudar para Adoniran Barbosa. Sabe, o Adoniran Barbosa é o contrário. Você vai encontrar Dregal, Memo, Ernesto, Frechada é um ótimo exemplo, sabe? E Frechada eu nem sei, porque me parece mais complexo falar Frechada do que Flechada. E você acha difícil o português? Não. Agora, tipo, mas a questão eu não acho agora, depois de ter vivido 29 anos, ter lido todas as coisas que eu li. Muito pelo contrário, mas na época, na escola, eu demorei para ver a beleza da nossa língua, porque acho que a escola precisa, mais do que a academia, precisa saber fazer essa ligação com urgência. Porque você conecta, sim, porque você conecta o mundo fora com o mundo de dentro da escola. Quando a escola começa a funcionar como uma bolha, onde tudo que acontece fora dela fica fora dela, então as pessoas, os alunos, na primeira e segunda infância, na adolescência, acho que eles passam a ver com um certo ceticismo o que é ensinado na escola, sabe? A gente já perguntou isso para crianças, mas você acha que o teu público, assim, mais jovem, adolescentes ou jovens mesmo que levam na escola, eles conseguem enxergar aquele português que se ensina lá como um português dele, como a língua dele, ou ele aprende mais... Eu acho que ele aprende o de lá, mas ele guarda o daqui, entende? Eu acho que Como se fossem duas línguas. Sim. Na verdade, não como se fossem duas línguas. No final das contas, eles vão montando uma terceira e hoje está pior do que quando eu comecei também. Porque hoje, com a internet, com as redes sociais, o que acontece com o smartphone? Tudo se adequa à necessidade de você escrever usando a menor quantidade de caracteres possíveis. Então, aí o mesmo que a gente só tinha tirado o S vira só MSM e acabou, sabe? E aí a gente tem que começar a entender o que é essa nova língua, sabe? E tem que entender também como essa nova língua vai se conectar com a norma coloquial da rua e com a da academia.